Bom, programa Rio Sem Fronteiras, uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, a Comissão de Direito Internacional, eu, Carlos Nicodemos, presidente da comissão, com a TV Alerj, a Casa da Cidadania. Toda semana um tema internacional e essa semana temos aqui uma discussão, um debate muito importante em termos de integração mundial. Nós vamos debater os 150 anos da migração italiana no Brasil, uma das maiores colônias e que contribui significativamente para o desenvolvimento do país enquanto uma nação. Para isso, a gente trouxe aqui dois convidados com muita honra, muito respeito e também muita consideração. O nosso cônsul aqui do Consulado da Itália, Maximiliano Ianchi, que é o representante do Estado italiano aqui no Rio de Janeiro. E também trouxemos aqui o professor doutor José Carlos Busanello, especialista nesse tema, para debatermos sobre os 150 anos da migração italiana. Cônsul, começaria perguntando a importância dessa data na mobilização de cerca de 30 milhões de descendentes italianos que nós temos no nosso país. A importância dos 150 anos da migração. Muito prazer ficar aqui com vocês. Agradeço muito a Ordem dos Advogados do Brasil, Rio de Janeiro, e você, Carlos, como presidente da Comissão de Direito Humano, professor Busanello. Essa data é muito importante, 21 de fevereiro de 1874, quando o primeiro navio dos italianos chegou no Brasil, no Espírito Santo, em Vitória, e começou este fluxo de italianos verso o Brasil, um país onde muitos de nossos cidadãos encontraram um futuro, uma nova vida e se integraram muito bem no Brasil. Hoje em dia temos quase, como você falou, 32, 33 milhões de brasileiros que têm origem italiana. É a maior, em termos absolutos, comunidade de origem italiana fora da Itália, no Brasil. Temos quase 900 mil brasileiros que têm também um passaporte italiano. A maioria fica no estado de São Paulo, mas Rio também, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Belo Horizonte, Minas Gerais têm importantes comunidades. É uma troca, um intercâmbio entre o povo do Brasil e o povo italiano muito importante, que ainda tem ligações e relações estratégicas e muito culturais, econômicas, sociais, muito importantes para nós. Bom, professor José Carlos Busanello, também seja muito bem-vindo, com muito respeito e consideração lhe recebemos aqui nesse programa, que é um programa da advocacia, mas um programa para a sociedade. A importância dessa data, e como dito pelo cônsul, em termos mundiais, em números absolutos, é muito significativo para o Brasil. Então, eu queria trazer as suas considerações iniciais sobre essa data. Perfeito. Então, primeiramente, agradeço ao Carlos Nicodemos, meu professor fraterno. Trabalhamos juntos na universidade por longos anos. Essa data, para mim e para o Brasil, é muito importante, porque demarca de forma indelével a presença dos italianos no Brasil, na formação social e na formação cultural do Brasil. Como foi dito, assim, a expressão nossa é muito grande, principalmente distribuída nas regiões sul e sudeste. Como disse o nosso cônsul há pouco, o processo começou basicamente no Espírito Santo, onde marcamos o dia 21 de fevereiro com a data do imigrante italiano no Brasil, pelo navio La Sofia, que quando chega a Vitória e tem um desembarque dos italianos. Graças a essa publicação aqui, Carlos Nicodemos, não sei se é possível demarcar, essa publicação Colônias Imperiais na Terra do Café é que trata especificamente do desembarque da presença italiana no Espírito Santo. E por essa publicação é que o Senado Federal faz a lei e que conforma hoje o 21 de fevereiro para o Brasil. Eu sou do sul do Brasil, da 4ª colônia imperial do Rio Grande do Sul, chamada 4ª colônia. O Rio Grande do Sul tem 4 colônias. A minha é a 4ª e até os 12 anos, Carlos Nicodemos e cônsul, eu falava só o dialeto vêneto, antes de falar português. O italiano. O italiano. Eu falo italiano. Rio Grande do Sul. Entendeu? É isso. E a presença italiana, obviamente com a globalização hoje, essa presença marcante no passado da língua, digamos, a expressão dialetal, hoje não se faz mais presente. Mas ainda alguns municípios da minha colônia ainda têm a língua italiana como língua oficial. Bom, afinal de contas, são 33 milhões de descendentes italianos, entre eles eu também. Então, é preciso registrar.
mas queria trazer um debate em relação a esse desenvolvimento, né? Buscando lá do século XIX até aqui, entendendo um pouco a influência, né, dessa colonização, dessa migração italiana para a economia do Brasil. A gente sabe que, primeiro, um grupo, inclusive, nessa migração, está muito concentrado na questão agrícola, outra na questão de subvenções que recebiam incentivos para vir, e outros autônomos e independentes. Cônsul, qual é a realidade hoje no Brasil em relação à influência desse processo de colonização e a migração hoje com os cerca de 800 mil pessoas, italianos que estão hoje no Brasil, né, e que integram esse processo cultural? Tá. Eu acho que tem dois elementos muito importantes a considerar no âmbito econômico. O primeiro é a contribuição dos italianos que se integraram na sociedade brasileira em todo o setor de negócios, agropecuário, por exemplo. Quando chegaram o primeiro italiano com a Navia Sofia e outros, iam a trabalhar na fazenda para o café. Quando o Brasil eliminou a escravidão, muitos italianos iam trabalhar no setor agrícola. E depois desenvolveram a atividade deles como empresa individual autônoma. Outro exemplo, Espírito Santo, setor de mármore, pedras ornamentais. Tem famílias italianas, descendentes, que ainda têm empresas para cortar pedras ornamentais e mármore com máquinas italianas. Ele compra máquinas italianas, é um distrito muito importante. Hoje em dia tem isso, então, descendentes de italianos, que são brasileiros, que têm negócios, empresas, indústrias no Brasil, com conexão importante na Itália, mas tem também muitas empresas e indústrias da Itália que fizeram investimentos aqui no Brasil. São Paulo tem muitas empresas, Minas Gerais tem a Fiat, histórica presente, não? Stellantis hoje, do carros, produção de carros. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, tem a sede principal da TIM. TIM Brasil faz parte da Telecom Italia Group, que é um dos maiores grupos do mundo por telefone e internet. Terceiro operador do país, do Brasil, e a sede principal fica em Rio. Tem muitas pessoas da Itália e muitos pessoal italianos brasileiros e brasileiros. A Saipem, por exemplo, no setor oil and gas. Rio de Janeiro é importante para o setor energia. A Saipem é uma empresa muito importante a nível mundial para o setor petrolífero e trabalha aqui com Petrobras. Então, tem estas duas entidades. Empresas italianas que fizeram investimento e cooperação industrial no Brasil e descendentes dos italianos, que são brasileiros hoje também, que mantêm esta ligação com a Itália. Então, ligação econômica muito estreita. É um cenário que realmente tem indicadores atuais e que apontam a necessidade, inclusive, do desenvolvimento e da maior integração em relação a isso. E aí, professor Busanello, essa questão da economia, né? Recuperando o início desse processo histórico, vindo lá do Espírito Santo, como é que se dá hoje em termos da história desse desenvolvimento econômico e a importância dele a título de integração? Eu vou salientar, além do que o Cônsul falou, um aspecto um dos mais importantes do Brasil, que é o agronegócio. Certamente o agronegócio, que hoje representa na balança de pagamento do Brasil 30% da economia nacional, do PIB do Brasil, a presença dos italianos, dos descendentes, é muito marcante. Eu falo a partir da minha experiência, da minha cidadezinha, onde eu nasci, na minha colônia, que ela é toda focada no agronegócio. E uma coisa importante, que todos os descendentes nossos, que somos basicamente de Treviso, da Itália, norte da Itália, hoje estão recebendo italianos, máquinas e recursos humanos da Itália, ao contrário que vieram como pessoas desqualificadas. Os nossos filhos estão indo para a Itália e os italianos vindo para nossas colônias para colocar, por exemplo, robótica nas produções, na área de satélite, na área do agronegócio, etc. Quer dizer, uma sinergia de Estado para Estado, quer dizer, uma questão importantíssima hoje, num segmento. Além disso, nós somos em todos os segmentos do setor de serviços e da economia nacional. Então, na região de Caxias, por exemplo, toda a indústria metal-mecânica, basicamente, toda ela é feita com descendentes e italianos. Então, a presença italiana no Brasil, na economia, é muito importante para os descendentes do passado e se fazem presente hoje com as grandes marcas, as grandes empresas do Brasil. E em São Paulo, vou dizer assim,
parte considerável, não sei qual é a quantidade, porque eu não posso precisar isso, são todos eles descendentes de italianos, quer dizer, na agricultura, no comércio e na indústria, todos eles com a pegada do empreendedorismo, etc., e com tecnologias aplicadas aos novos tempos. Não, excelente. E aí dá um panorama da importância e como influenciou em séculos, nesses 150 anos, um processo de desenvolvimento e integração. Ainda um pouco mais em relação à economia, pegando a relação Brasil e Itália em termos de desenvolvimento e acordos bilaterais. Naturalmente, o cônsul ele responde geograficamente pelo Rio de Janeiro, mas naturalmente está integrado pela embaixada e que traz esses indicadores. Seria possível, cônsul, trazer para aquele que nos assistem hoje essa cooperação Brasil-Itália? Qual é o cenário atual e se essa cooperação avança bem e caminha de maneira muito positiva entre os dois países? A cooperação econômica já existe a nível de empresas e de setor de negócios e de business entre os dois países. A coisa importante é também destacar que temos, no 2024, visitas a nível institucional muito importantes no Brasil. Temos a visita do nosso presidente da República, Mattarella, que visitou também Rio de Janeiro, além de Brasília e São Paulo, e nossa primeira-ministra, Giorgia Meloni, que fez encontros com o presidente Lula, os ministros, e falaram também da cooperação econômica, para intensificar e reforçar alguns aspectos da cooperação econômica, particularmente no setor alimentar, porque nós somos interessados a vender produtos alimentares, vinho, no setor da energia, no setor do meio ambiente. Então, alguns setores foram identificados. Além disso, no âmbito mais macro, global, é muito importante agora o que está acontecendo com o convênio entre a União Europeia e o Mercosul, porque aí já fechamos o acordo. Estamos em espera na aprovação dos Estados-membros da Europa. A sua assinatura. Exatamente, da ratificação final, mas acho que isso abre um mundo ainda mais grande de oportunidades econômicas entre a Europa, Mercosul e Itália e Brasil. Bom, isso traz também um desafio em relação à nova conjuntura internacional e que reposiciona as forças econômicas, mas que reforça a questão do multilateralismo de dois blocos, tanto da Europa quanto do Mercosul, integrando para poder desenvolver questões como essa, como a migração. Ainda nessa questão, professor Busanello, a importância daquilo que o cônsul trouxe em relação a essa relação entre os dois blocos e a colônia italiana no Brasil, como ela pode contribuir nesse processo para o desenvolvimento dessas políticas e desses acordos. Uma demanda da juventude hoje, cônsul, para que os nossos descendentes, isto é, os filhos dos ítalos brasileiros que moram nas colônias, eles querem muito a Itália para fazer cursos de aperfeiçoamento, capacitação, e muitas vezes querem requerer a cidadania italiana e tem essas limitações burocráticas, a gente sabe dos problemas todos que nós temos aqui. Mas eles querem a Itália basicamente hoje para fins culturais e para fins de muitas empregabilidade mais baixa. Porque a situação nas colônias hoje, vou dizer sem medo de errar, a situação nossa é muito saudável, entendeu? Economicamente. As colônias nossas dá para dizer que são ricas. A minha colônia foi pobre, paupérrima no passado. Hoje é muito rica, e não é pouco. E a gente estão realizando nesse momento grandes eventos, entendeu? Para recuperar os fenômenos de história do passado e essa integração. E o consulado lá do sul do Brasil está conosco nos eventos, etc. E essa integração Brasil-Itália, Estado, Brasil-Itália, no sentido da representação diplomática, é muito bem-vinda, porque foi um tempo que ficou meio afastado. São questões de contingências históricas, etc. Então, Nicodemo, quero dizer o seguinte, esses acordos internacionais são bem-vindos, que integram a cultura, a tecnologia, a economia, etc., e cada vez mais eu vejo que os meus descendentes estão lá. Hoje, nos dias de hoje, estão vários, inclusive meus colegas lá na Itália fazendo gemelaios, quer dizer, acordos com as prefeituras, etc., na troca de trazer alunos, professores, gemelaios, né, de lá para cá. Isso é muito importante porque dá um ar de pertencimento, que você é um brasileiro, mas tem ligações profundas com a cultura italiana, que nós temos grandes eventos que marcam de forma indelével isso. Muito bem, com isso nós fechamos o primeiro bloco do nosso programa. Estamos debatendo os 150 anos da migração italiana no Brasil. Um processo histórico e, como já estamos vendo aqui nesse primeiro bloco,
interferiu positivamente no desenvolvimento do nosso país enquanto nação, pela capacidade que tem de agregar culturas. Aguenta aí que voltamos no segundo bloco. Bom, voltamos para o nosso segundo bloco, debatendo os 150 anos da migração italiana no Brasil. Esse que é o programa Rio Sem Fronteiras, uma parceria da TV Alerj com a Ordem dos Advogados do Brasil e toda semana trazendo um tema internacional. E hoje estamos debatendo esse processo histórico, cultural, da migração italiana no Brasil, e para isso nós trouxemos aqui o cônsul Maximiliano Ianchi e também o professor doutor José Carlos Busanello, que tem aqui nos descortinado a importância dessa migração para o desenvolvimento de várias questões. E agora vamos falar sobre cultura e também sobre gastronomia, né? A influência da gastronomia italiana no Brasil e como isso pode se situar hoje, não só na questão da culinária, mas também na questão vinícola. Como é que nós descreveríamos esse cenário pela influência da migração italiana, cônsul? Então, a gastronomia, a comida italiana, saudável, a dieta mediterrânea é o nosso patrimônio nacional e também da Unesco, das Nações Unidas, há alguns anos. Então, esta excelência nós trazemos em todo o mundo. O bom comer, o bom beber italiano, que é também um feito cultural, não é só um feito de comida ou de bebida, é um feito de compartilhar socialmente. Aqui no Brasil é fácil, porque tem muitas coisas pertas entre brasileiros e italianos. Ok, tem italo-descendentes, mas também o povo brasileiro e o povo italiano são muito parecidos, não? Para compartilhar, comendo e bebendo. Então é fácil exportar a excelência gastronômica italiana aqui. Tem muitos restaurantes no Brasil, na maior cidade do Brasil, mas também em áreas menos centrais do Brasil, com algumas influências também brasileiras na gastronomia italiana, que é tudo bem. Mas tem também muita ganas e desejo dos brasileiros de conhecer mais a gastronomia verdadeira italiana. Certo, inclusive o consulado tem um projeto de desenvolvimento dessa gastronomia, acho que não só em relação aos 150 anos da migração italiana, mas também é um projeto fixo, né? Poderia falar um pouquinho sobre esse projeto? Sim, exatamente, Carlos. A Casa d'Italia é um prédio que fica no centro do Rio de Janeiro, perto do aeroporto Santos Dumont, 9 andares. Nós chamamos Casa d'Italia, não Consulado Geral da Itália, porque a ideia é de receber pessoas, brasileiros, na Casa d'Italia, para conhecer a Itália, no Rio de Janeiro. Então, temos um projeto que acontece cada ano, que é a Semana da Gastronomia Italiana no Mundo, Rio de Janeiro, que é a final de novembro. Por favor, pode seguir-nos nas redes sociais, Itália no Rio, para ver quando acontece. E no ano da imigração italiana no Brasil, 150 anos, no fevereiro de 2024, abrimos no térreo do consulado um espaço aberto, um espaço para encontro, para cultural, música, gastronomia e também para exposições de arte e de cultura, que não é só promoção da excelência italiana, mas também fazer encontrar brasileiros e italianos. Isto vai junto com a Praça Itália, que vamos reformar e será pronta a partir do 12 de outubro, junto com a Prefeitura de Rio de Janeiro no contexto do programa Reviver o Centro, e com a nova escola gastronômica que estamos construindo dentro do Polo Cultural Italiano Rio, junto com Zona Sul, que é uma rede de supermercados com produtos italianos de uma família italiana que se chama Família Letta, da Calabria. Muito bom. Então, para acompanhar todas essas atividades e esse projeto, é só seguir nas mídias sociais com o endereço Itália no Rio. Itália no Rio. Professor Busanello, falando de gastronomia, falando não só da comida italiana, mas também falando da bebida, né? Da questão do vinho, a importância dessa influência daquilo que foi pesquisado pelo senhor nas questões desse processo migratório. Carlos Nicodemos e cônsul. O meu pai era filho de italianos e ele falava uma brincadeira em italiano, falava em Vêneto. E dizia o seguinte, que na casa de um italiano digno, ele dizia que tinha que ter uma parreira, quer dizer, uma plantação de uva.
Quer dizer o seguinte, então, quer dizer, o elemento importante que é a uva, o vinhedo, o vinho, a boa gastronomia, isso é uma marca muito sagrada, muito importante para a cultura italiana. E eu nasci num ambiente onde a comida é muito valorada, muito, muito valorada. E comida de boa qualidade. Então, isso é um atributo fundamental. Mas, Nicodemo, se me permite, eu quero falar uma coisa além da comida, que é uma marca italiana importante. Essa publicação aqui trata da presença italiana no Brasil, mas exatamente da questão da presença cultural no Brasil, que pega todos os aspectos da vida. É uma publicação feita pela editora Este, de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, juntamente com a Fondazione Giovanni Anelli da Fiat, que foi feita lá em 88, já 30, 40 anos atrás, que fala de todos os aspectos da vida do italiano no Brasil, chama essa contribuição italiana no Brasil. Então pega gastronomia, pega a arquitetura, artes plásticas, música, ópera, em todos os aspectos. E para quem tem interesse nisso, a publicação chama-se A Presença Italiana no Brasil. Luiz De Boni, que era meu amigo, filósofo, é formado na Universidade Gregoriana de Roma, em São Tomás de Aquino, o De Boni, e essa publicação está na internet. É só publicar A Presença Italiana no Brasil, se encontra. São 3 volumes que falam de forma indelével a presença marcante em todos os aspectos da vida cultural, econômica, política do Brasil. Inclusive jurídica, tem o Miguel Reale que fala aqui dentro também. Podemos tratar disso aqui também. Excelente, professor Busanello, e já uma indicação bibliográfica aí para aqueles que queiram se aprofundar sobre esse nosso debate. E queria trazer aqui uma questão também de ordem cultural e trazendo a questão da religiosidade. São 2 países que têm o catolicismo de maneira muito forte e que, pelos estudos que nós verificamos, a nossa produção, a nossa querida estagiária Ana aprofundou e trouxe essa informação e queria compartilhar com vocês sobre a influência na arquitetura, inclusive em relação a conventos, né, que foram instalados no Brasil e que influenciaram a arquitetura aqui no Rio de Janeiro, né, o Rio de Janeiro que já foi capital do Brasil, né, e que tem uma arquitetura muito singular. Essa influência, cônsul, é possível afirmar que sim, que em razão dessa religiosidade os conventos influenciaram na arquitetura do Brasil, no Rio de Janeiro? Sim, claro, absolutamente. Você vê com São Bento, por exemplo, tem muitos parecidos na Itália, não? Igrejas como esta, com decores ao interior, pinturas antigas, clássicas. A troca na arte religiosa foi muito, muito grande entre Brasil e Itália. Em algumas esquinas, cantos de Rio de Janeiro, a cidade brasileira parece ficar na Itália, não? Uhum. É muito parecido. Mas também falando de cultura, tem uma troca muito importante no século XIX entre pintores brasileiros e italianos. Tem algumas pinturas de Nápoles e de Rio de Janeiro que parecem a mesma cidade. Uhum. Porque Nápoles tem o Vesúvio, aqui tem 2 irmãos, o Pão de Açúcar, que estavam fazendo estas trocas, não? Para mesclar os 2 paisagens. Sempre teve, e nós tentamos de ressaltar sempre estas contaminações entre brasileiros e italianos na arte e na cultura, seja religiosa, ou seja design, arquitetura, mas é muito, muito grande. Professor Busanello, sobre isso, as congregações, né, como elas influenciaram não só na arquitetura, mas naquilo que o próprio cônsul Maximiliano trouxe. Eu vou falar o símbolo ícone do Rio Grande do Sul, que é a presença dos jesuítas no Brasil, que é a igreja de São Miguel, lá em Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul. É uma obra jesuíta com a arquitetura italiana, com as igrejas italianas, feita a combinação dos jesuítas com a experiência indígena, com os 7 povos das missões. Quer dizer, vejamos, desde lá, e depois recentemente na arquitetura, então vejamos, é uma igreja com toda a estrutura, os arquétipos italianos, o arquiteto é italiano e a mão de obra feita por índios, indígenas na época, entendeu? Isso é importante ser registrado. E depois, todas as igrejas que nós temos na nossa região, por exemplo, todas elas têm arquitetura italiana. E agora, recentemente, digamos assim, as igrejas são mais modernas. E falando em igreja, meu pai era pedreiro, para quem é bom registrar, e era um metido arquiteto. Ele, com sua humildade, ele fazia. Só que as igrejas do meu pai eram linhas mais modernas, porque ele já pegou uns períodos históricos mais recentes.
mas a presença da religiosidade católica, por exemplo, no grupo italiano, é muito presente. Houve uma assimilação muito grande dos italianos com a cultura brasileira. Houve uma mescla, uma combinação muito grande de religiosidade, etc., que deu muito certo, porque o povo italiano era católico e o italiano que veio ao Brasil também era italiano. O povo italiano era católico, digamos assim. Então, isso combinou, deu uma química muito boa para a formação cultural do Brasil. Bom, agora eu vou trazer aqui uma questão que é também muito debatida num mundo globalizado. A gente vive hoje um processo migratório em termos mundiais muito grande, Brasil e Itália também. Inclusive, o próprio professor Busanello já mencionou aqui a intenção de alguns quererem ir para a Itália para poder desenvolver um processo cultural, de estudos. A questão do marco jurídico legal, né, que reconhece uma cidadania italiana, por exemplo, para alguém que tenha interesse em recuperar a sua origem e buscar esse reconhecimento. Esse processo se dá em termos legais, com um princípio, né, do ius sanguinis, né, que é determinado pela Constituição italiana. E hoje isso é intenso, cônsul? Existe uma procura? É possível dizer que é crescente a procura por essa cidadania italiana no Rio de Janeiro? Então, aconteceu no mês de maio uma reforma, como acontece em muitos países, da lei da cidadania. Então, mantendo o elemento do ius sanguinis, mas com alguns limites para fazer de maneira que quem pede a cidadania italiana tenha uma conexão mais perto com a Itália. Então, agora estamos na fase da transição. Isto não significa limitar, significa só perfeccionar alguns princípios que acontecem na maioria dos países que têm uma lei de cidadania para a descendência. A fase de transição vai até ano próximo. Agora estamos terminando os pedidos da lei velha e a partir do próximo ano vamos começar com a nova lei com novos requisitos. Mas tem ainda um pedido muito grande para visitar a Itália. Os visa acrescentaram muito do ano passado, muitos de estudo, muitos de inscrição à Universidade Italiana, Faculdade de Medicina, por exemplo, e muito para fazer cursos breves na Itália. Ou declaração de reconhecimento de títulos profissionais para procurar um trabalho na Itália. Isso está muito aumentando. Bom, uma informação muito importante para aquele que tem interesse em buscar essa cidadania. Mas queria, professor Busanello, que abordasse um pouquinho a questão histórica mesmo desse princípio, né, do ius sanguinis. Né? Como é que isso se situa em termos mundiais e também em relação à própria Itália, enquanto a sua Constituição? Porque a Constituição brasileira, precisamente o artigo 12 da Constituição brasileira, reserva o princípio do jus solis, quer dizer, nascido no Brasil, o jus sanguinis, que é nascido no Brasil, mas com laços de sanguinidade contra o país. Então o Brasil adota isso, e a Itália também o adota. Então, até um período histórico, nós tínhamos essa combinação de brasileiros natos requerer a cidadania italiana. Houve essa limitação jurídica, como o cônsul acabou de falar, mas está um período de transição e eu acho que certamente será recomposto e com as limitações, etc. Então, eu acho importante o descendente que ele se sinta pertencente também à comunidade ítalo-brasileira, quer dizer, não só brasileiro, porque ele tem todo digamos assim, uma ligação cultural. Mas eu acho que é importante, como você falou, assim, um aperfeiçoamento, ter uma vinculação mais profunda, conhecer mais a história da Itália, a história da cultura italiana, a língua italiana, quer dizer, se manifestar, inclusive, dentro do processo. Eu estive recentemente na Itália e eu fui visitar toda a história da minha formação do grupo familiar meu, da genealogia, porque eu gosto disso. Mas é importante conhecer onde tu nasceu, teus avós, etc. E nós temos gente hoje da colônia nossa lá estudando isso, inclusive estão na Itália, fazendo essas ligações das colônias com os descendentes, para aproximar cada vez mais os entes políticos, as prefeituras, os estados, as províncias lá e os estados aqui, e juntar as pessoas que têm interesse nisso. Mas não ter uma cidadania também artificial, só por ter o título. Isso também eu não acho razoável. Tem que ter uma vinculação mais estreita
para caracterizar um ar de pertencimento de ser um ítalo-descendente. Inclusive para não fazer da Itália uma porta de entrada para outros fins em relação à comunidade europeia, né? Então, é bem isso. Bom, com isso nós encerramos aqui o nosso programa Rio Sem Fronteiras com o tema dos 150 anos da migração italiana. Debatemos aqui aspectos políticos, culturais, gastronômicos e que demarcam a importância dessa que é uma das maiores colônias no Brasil e que interferiu diretamente para o nosso país se transformar e ser hoje uma nação. Até a próxima com mais um tema internacional na semana que vem.